Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Amém? Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos lá. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Hoje também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Oremos. Bendito Deus, Senhor, muito obrigado por esta palavra que havemos de aprender esta noite. Que o Senhor nos dê graça, nos dê inspiração, tanto para ensinar como para aprender esta palavra tão maravilhosa. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração, para sairmos daqui não vazios, Senhor, mas cheios da Tua palavra, fortalecidos na nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos concluir o assunto que nós começamos a falar na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada, para quem não estava, nós iniciamos uma série sobre a doutrina da Igreja de Deus. E nesse primeiro estudo de quinta-feira passada, nós falamos sobre a definição da palavra igreja, o conceito bíblico dessa palavra, o que significa a igreja dentro da palavra de Deus. Falamos sobre a origem da igreja, a natureza da igreja, e ficou para a gente falar, não deu tempo de a gente concluir, falar sobre a fundação da igreja. Então, o nosso primeiro estudo era para nós termos concluído este assunto sobre a definição, natureza e fundação, mas como não foi possível concluir, nós iremos concluir este último tópico hoje, sobre a fundação da igreja, e com a ajuda do tempo, se o tempo nos for favorável, nós iniciaremos logo sobre os aspectos da igreja. Amém? Quem tem a apostila aí sobre a fundação da igreja? Quem está com ela na mão? Isso, muito bem. Vamos ler então o que está escrito aí, meus irmãos. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. De acordo com
Muito, muito bem. O texto que nós lemos, que é o texto de Mateus 16, a partir do versículo 13, e nós lemos até o verso 18, fala sobre a fundação da igreja. Jesus ali ele está anunciando para os discípulos. Na quinta-feira passada nós aprendemos que a igreja era um projeto que estava escondido no coração de Deus, não foi assim? Estava escondido no coração de Deus desde antes dos séculos, antes que existisse o mundo, antes que Deus criasse todas as coisas. Ele já tinha estabelecido no seu coração um projeto de ter para si um povo seu, exclusivo, um povo eleito, um povo que seria chamado de nação santa, sacerdócio real, e esse povo é a igreja do Novo Testamento, da qual nós fazemos parte. E então o Senhor já tinha esse projeto no seu coração. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 16, nós temos o Senhor Jesus anunciando o projeto. Ele aqui está publicando o projeto. Ele está dizendo: olha, eu vou edificar a minha igreja. O projeto já existe. Quem é pedreiro aqui sabe que primeiro vem o projeto, né, os traços, e depois vem a execução do projeto. Então o Senhor Jesus, Mateus 16, ele está falando, ele está trazendo a público o desejo, o projeto dele de implantar a sua igreja. Só que como que começa um projeto? Como que se começa executando um projeto? Por onde se começa uma grande construção? Por onde é, meus irmãos? Pelo alicerce, pela fundação. Não se começa um projeto do telhado, se começa pela fundação. E a igreja na Bíblia, ela é comparada, inclusive está lá em 1 Coríntios capítulo 3, que a igreja na Bíblia é comparada como um edifício espiritual. Amém? A igreja não é um templo feito de pedras físicas, mas a igreja é um templo composto de pedras espirituais. Quem são essas pedras? Somos nós. Cada membro da igreja representa uma pedra, um bloco nesse edifício espiritual. Então a igreja é o grande edifício espiritual aonde Deus habita, aonde Deus se manifesta. E esse edifício, para que ele permaneça firme, para que esse edifício não venha a ruir, não venha a cair, ele precisa ter uma boa fundamentação, ele precisa ser bem alicerçado. E aqui no texto que nós lemos, o Senhor Jesus vai falar sobre esse fundamento da igreja, esse alicerce da igreja. Enquanto que 1 Pedro vai dizer que nós somos as pedras dessa construção, porque naquela época os edifícios eram construídos com pedra, né? Hoje é tijolo. Se fosse hoje, a Bíblia diria que nós seríamos os tijolos, né, dessa construção. Mas no tempo foi escrito que cada crente representa uma pedra dessa construção. E Jesus é o fundamento. Amém? Jesus é a grande sustentação da igreja. Amém, amados? Vamos ler um pouco mais. Quando Pedro fez a seguinte declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso que Pedro disse para Jesus? Vamos entender o texto aqui. Olhe para cá um momento. Nós lemos um texto aonde Jesus pergunta para os discípulos: o que é que os homens aí fora estão dizendo que eu sou? Ou seja, o que é que a sociedade está dizendo que eu sou? Os discípulos vão responder. Eles vão dizer: Senhor, algumas pessoas aí fora dizem que tu és João Batista.
outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Ou seja, as pessoas lá fora, para as pessoas lá fora, Jesus é um personagem como qualquer outro, ele é um profeta como qualquer outro, tá? E essa é a concepção que as outras religiões têm de Jesus. Tu vai para as outras religiões fora do cristianismo, para eles Jesus é meramente um profeta. No budismo, Jesus é um grande sábio. No islamismo, Jesus é um profeta menor do que Maomé. No espiritismo, Jesus é apenas um espírito evoluído. Então, para as pessoas lá fora, para as falsas religiões, Jesus é apenas mais um personagem importante que surgiu na história. Para os ateus, Jesus é apenas um homem que revolucionou o seu tempo. Mas Jesus, irmãos, não se preocupa com o que as pessoas aí fora falam dele. A maior preocupação de Jesus é com o que os seus discípulos pensam sobre ele. Amém? Jesus, na verdade, estava interessado era na resposta dos discípulos sobre ele. É por isso que ele faz essa pergunta. Jesus está preocupado com o que cada um de nós aqui, com a concepção que cada um de nós aqui temos sobre ele. Porque, de acordo com a concepção que eu tenho de Jesus, isso vai dizer se eu sou igreja ou não. Amém? Então Jesus diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Observe que ele pergunta para os discípulos, para os 12 apóstolos. A Bíblia diz que Pedro toma a palavra representando todo o grupo e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, olha Pedro, isso aí que tu acabou de declarar, essa declaração aí que tu acabou de dizer, não veio de ti mesmo. Essa declaração não foi carne nem sangue quem te revelou. Essa declaração que tu acabou de falar, não é fruto de uma história da tua cabeça. Essa declaração não é fruto de um estudo, de uma ideologia, de uma teologia, mas isso que tu acabou de dizer é porque meu Pai foi quem te revelou. Foi meu Pai que está no céu que te fez entender que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse texto é que é impossível compreender as verdades da palavra de Deus sobre Jesus Cristo e a sua obra sem a ajuda do Espírito Santo. A prova disso somos muitos de nós que estamos aqui, que antigamente as pessoas pregavam o evangelho para nós e a gente ouvia, mas a gente não conseguia abraçar aquilo, acolher aquilo, né? A gente não conseguia fazer com que aquilo fosse uma verdade no nosso coração, porque não é o nosso intelecto que nos faz crer nessas verdades, mas é a ação de Deus. O pecador só pode crer no evangelho se Deus agir no coração dele, se Deus destravar o coração dele, se Deus amolecer o coração dele, aí sim ele pode crer naquilo que é pregado. Amém? Então Jesus vai dizer, olha, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas que pedra é essa? Sobre a qual a igreja está edificada? Que pedra é essa? Na qual Jesus iria edificar, construir a sua igreja? Vamos continuar a leitura e nós vamos entender. Esta declaração de Pedro, qual foi a declaração de Pedro, meus irmãos, só para ver se vocês estão atentos? Qual foi a declaração de Pedro? Muito bem, então, olha só, esta declaração de Pedro ganha eco entre os seguidores de Jesus e passa a ser o principal ensino dos apóstolos para as igrejas. Portanto, esta confissão a respeito da identidade do Senhor Jesus e da sua obra vicária
em suma, representa aquilo que a Bíblia chama de o fundamento dos apóstolos, sobre a qual a verdadeira igreja de Deus se estabelece. Observe só. Nesse texto que nós lemos, Mateus, capítulo 16, Jesus disse que a igreja dele seria edificada sobre uma pedra, né? Quando nós lemos Efésios 2, versículo 20 ao versículo 22, diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Porque a pedra e o fundamento dos apóstolos é a mesma coisa. Mas que pedra é essa? Que fundamento é esse? Quando os católicos leem esse texto, sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, olha, essa pedra na qual a igreja está edificada é Pedro. Por causa da semelhança da palavra Pedro com pedra, né? Então diz, olha, essa pedra sobre a qual a igreja está edificada é Pedro. Inclusive esse é o motivo pelo qual os católicos praticamente adoram o Papa. Porque para o católico o Papa é o sucessor de Pedro. Tá? Para os católicos o Papa é o sucessor de Pedro. Então eles dizem assim, olha, sem Papa não existe igreja. Porque a igreja está edificada sobre Pedro, sobre o Papa. Só que a interpretação correta seria o seguinte, que pedra é essa sobre a qual a igreja está edificada? O que os irmãos acham? A pedra é quem? A pedra é Cristo, mas especificamente a declaração que Pedro fez. Jesus disse assim, ó, Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Deus disse assim, olha, pois eu te digo, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, olha Pedro, sobre essa declaração que tu fez, a minha igreja será edificada. Ou seja, todos aqueles que vierem depois de ti, Pedro, e compreenderem isso que tu está dizendo, e confessarem da mesma forma que tu está confessando ao meu respeito, também farão parte da minha igreja. Amém? Qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro tem duas coisas importantes que nós precisamos saber. Primeiro, Pedro diz, tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. O que significa essa palavra Cristo? Será que eu estou assim embrulhando muito? Ou está dando para os irmãos entender? Eu estou com uma leve impressão de que os irmãos não estão entendendo nada do que eu estou falando. Mas os irmãos vão entender no final, não se preocupe não. O que significa essa palavra Cristo? A palavra Cristo, irmão, no hebraico é Machia, que significa o Messias. Messias e Cristo é a mesma coisa. Mas o que significa? Qual era o conceito do Messias para o judeu? Para o judeu, o Messias era alguém prometido por Deus, que em um certo tempo viria para libertar o povo dos seus pecados, para pagar o preço, a culpa dos pecados pelo povo. Quando nós falamos que Jesus é o Cristo, nós estamos dizendo que Jesus é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que viria para morrer por nós, aquele que morreu pelos nossos pecados. Amém? Então Pedro, quando ele diz que tu és o Cristo, está dizendo, olha, tu és aquele que haveria de vir para morrer pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Segunda coisa que Pedro diz, tu também és o Filho do Deus vivo. Então Pedro tinha uma noção clara da identidade de Jesus. Quem é Jesus para você? Quando Pedro diz assim, olha, tu és o Filho do Deus vivo, ele estava, em outras palavras, dizendo que Jesus também era Deus. Amém? Amém? Um ser humano só pode dar luz a outro. Assim, um Deus só pode ser pai de outro. Só que como a Bíblia não tolera o politeísmo, que são vários deuses, o entendimento correto é que Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então era isso que Pedro estava declarando, olha, tu és o Messias que haveria de vir para morrer por nós, mas tu não és só isso, tu também és Deus, tu és vindo de Deus, tu veio de Deus, porque tu és Deus também. Observe que as outras pessoas fora dizem assim, ele é qualquer um. Pedro diz, não, para a igreja, para nós,
Tu és o Cristo, Tu és aquele que morreu pelos nossos pecados, Tu és o Redentor da nossa alma, Tu és aquele que pagou o preço da nossa culpa, mas Tu és também o Filho de Deus. Tu és divino, Tu vieste do céu, Senhor. Tu não é qualquer um, não. Tu não é apenas um Jesus histórico, Tu também é um Jesus divino. O que nós podemos entender aqui? Primeiro, a igreja, grave no seu coração, a verdadeira igreja de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Sobre esta pedra, sobre essa declaração que tu fez, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Jesus está dizendo, olha, é sobre essa confissão, é sobre esse entendimento, sobre essa fé que tu acabou de declarar, que toda a minha igreja vai ser edificada. Ou seja, para ser igreja verdadeira, para ser uma igreja verdadeira, não basta simplesmente abrir um salão, colocar uma placa na frente, Assembleia de Cícero. A partir de hoje eu me consagro apóstolo, eu me consagro bispo, e a partir de hoje aqui é uma igreja. Pode ser uma igreja, mas o que vai dizer se essa igreja é uma igreja verdadeira, é a ideia que ela tem acerca do Senhor Jesus. Porque há muitas igrejas, ditas igrejas, que têm ideia equivocada acerca de Jesus. Por exemplo, igrejas onde a salvação é pelas obras. Não, Jesus morreu, mas tu tem que guardar um dia para tu ser salvo. Ou então tu tem que pagar penitência para tu ser salvo. Tu tem que dar tanto para tu ser salvo. Então essa igreja já está tirando Jesus do centro da salvação. Já está anulando a obra redentora de Jesus. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela obra de Jesus na cruz. É pelo que Jesus fez por nós na cruz. Ele veio para morrer por nós. Há igrejas que têm o entendimento de que Jesus não é Deus. Por exemplo, há muitos movimentos religiosos que até consideram Jesus como um ser divino. Não, Jesus é divino, mas ele é menor do que o Pai. Ou seja, há um segmento religioso aí que ele diz assim, olha, só tem um Deus, que é o Pai, e tem um deusinho menor do que o Pai, que é Jesus. Essa é uma concepção errada acerca de Jesus. Porque a Bíblia, além de chamar Jesus de Filho de Deus, a Bíblia também chama Jesus de Deus. Quando ele ressuscitou, ele se apresentou aos 12 apóstolos, uma ocasião que Tomé estava lá. Na primeira ocasião que Jesus ressuscitou e Tomé não estava, Tomé duvidou. Lembram? Aí depois ele apareceu, quando Tomé já estava lá no grupo dos 12. E quando Tomé viu Jesus, Jesus disse assim, olha, me toca, Tomé, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui no meu lado, e veja que eu não sou um espírito, eu ressuscitei em corpo mesmo. Quando ele toca, irmão, quando Tomé toca nas feridas de Jesus, ele cai no chão e diz assim, Deus meu e Senhor meu. Ele chama Jesus de Senhor, de Deus. Amém? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está dizendo que ele é eterno, assim como o Pai é eterno. No Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus. Filipenses capítulo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, Jesus tem a mesma forma, a mesma essência do Pai. Ele é Deus. Então, irmão cristão, você não pode ter uma concepção diferente desta. Uma igreja, para ela ser considerada uma igreja verdadeira, ela tem que ter muito bem definida nas suas doutrinas a identidade de Jesus e a obra de Jesus. O que é que Jesus fez e quem Jesus é. O que a obra de Jesus na cruz simboliza, representa para você, e quem Jesus é para você. Somente assim, uma igreja que tem bem definido que Jesus é Deus, uma igreja que tem bem definido de que a salvação é só por intermédio dele,
Essa é uma igreja verdadeira. Qualquer igreja que pregue qualquer outra coisa contrária a isso, deve ser considerada uma igreja falsa. Amém, irmãos? Porque Jesus disse, é sobre essa declaração, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. Enquanto a igreja se manter crendo que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, crendo que Jesus é Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai e o Espírito Santo, o diabo não pode derrubar a igreja, porque ela permanece firme, aleluia, na fé, no fundamento dos apóstolos. Quando nós lemos lá no capítulo 2 de Efésios, capítulo 20, ao versículo 22, vamos ver o que está escrito lá. Efésios 2, versículo 20 ao 22. Olha o que está escrito aí. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então aqui fala do fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? O fundamento dos apóstolos é essa mesma declaração de Pedro. Esse mesmo ensino que Pedro acabou de declarar, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os apóstolos, depois da morte de Jesus, começaram a ensinar sobre isso. A pregação dos apóstolos era sobre isso. Paulo vai dizer para os coríntios, olha, nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Então a pregação dos apóstolos era isso, era falar sobre a obra de Jesus e falar sobre Jesus como Filho de Deus, sobre a identidade de Jesus. Então, não há evangelho sem Jesus. Não há evangelho sem falar da obra de Jesus. Amém, irmãos? O fundamento dos apóstolos é isso. A Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Se tirar esse fundamento dos apóstolos, se tirar essa pedra, essa confissão, a igreja cai. A igreja deixa de existir. O que está acontecendo hoje com as igrejas modernas? É que elas não pregam mais sobre o fundamento. As igrejas hoje, elas têm a mentalidade de Nabucodonosor. Que mentalidade é essa? Que síndrome é essa? Síndrome de Nabucodonosor. Os irmãos lembram quando Nabucodonosor levou lá para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês lembram que foi que ele disse lá? Ele colocou uma lei, olha, vocês não vão comer outra coisa agora, vocês vão comer do manjar do rei. Ou seja, vocês vão sentar na mesa do rei, e vocês vão se alimentar das iguarias do rei, para que assim vocês deixem de sentir saudade da terra de vocês, e vocês possam servir o rei igualmente. Só que o problema é que o rei, Nabucodonosor, simboliza o mundo. Na verdade, Babilônia simboliza o mundo, e Nabucodonosor representa o diabo. O que está acontecendo hoje? É que as igrejas têm esse mesmo pensamento, muitas igrejas. Eles querem atrair os jovens. Eles querem atrair os jovens para dentro delas. Querem lotar suas igrejas com jovens, colocando iguarias na mesa do jovem. Entendeu? Não, vem, olha, tu vem aqui, tem balada, aqui tem fumaça, aqui tem luz de neon, aqui tem um monte de coisa aqui tu pode até namorar, te agarrar e continuar adorando aqui na igreja.
Aqui tu pode fornicar, aqui tu pode fazer tatuagem, aqui tu pode pintar teu cabelo uma banda de uma cor, outra banda do outro, aqui tu pode usar pince na língua, pince no olho, pince no nariz, pince na orelha, tu pode fazer o que tu quiser, aqui não tem dessa não, aqui é Babilônia. Então eles oferecem um evangelho light, eles oferecem um evangelho fácil, são as iguarias da mesa de Nabucodonosor, e o jovem, escute, olhe para cá, o jovem que não conhece o fundamento da igreja, o jovem que não conhece que a verdadeira igreja, ela está edificada sobre Jesus e a sua obra, ele vai para lá, porque ele vai levado pelas influências, ele vai atraído pelas iguarias, ele vai atraído pelas ofertas do mundo que estão ali dentro da igreja. O que acontece? Falar só sobre a obra de Jesus hoje e falar sobre a identidade de Jesus não é suficiente para manter os jovens dentro da igreja. Você tem que criar algum subterfúgio, você tem que criar alguma cortina de fumaça para atraí-los. Não, irmãos, mas Jesus disse, a minha igreja, ela não vai ser edificada sobre subterfúgios humanos, a minha igreja não será edificada sobre estratégias humanas, a minha igreja será edificada, Pedro, sobre essa confissão de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que muitos jovens não se convencem disso? Porque não é só jovem não, tem gente velha também. Tem gente tem crente que ele não fica numa igreja como esta. Não, eu vou para ali porque ali eu me sinto bem. Ele está em busca de um lugar que ele se sinta bem. Ele não está em busca de um lugar para ele servir a Deus. Ele está em busca de um lugar que acaricie o seu ego, onde ele apareça. Aleluia! Esta pessoa não entendeu o que é o evangelho. Só pregar o evangelho para ele não é suficiente. Paulo disse assim, olha, quando eu fui ter convosco, eu preguei só Jesus e ele crucificado. Só isso. Isso é o evangelho. Essa mensagem é suficiente para manter gente na igreja. Essa mensagem é suficiente para que os jovens venham para a igreja, para que as crianças venham para a igreja, para que os adultos venham para a igreja. Só que o problema é que tem gente que não se conforma só com o evangelho. Ele tem que criar alguma coisa a mais, tá? Para que ele se sinta atraído. Mas Jesus disse, a minha igreja não será edificada sobre subterfúgios. A minha igreja será edificada sobre a confissão de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você sabe o que Jesus fez por você e quem Ele é, você congrega, você serve a Deus, você se converte dos seus pecados. Sabe qual é o problema dessa geração de hoje? É que falta evangelho para eles. Eles nunca aprenderam o evangelho, A maioria dessa geração atual, não sabe o que é evangelho. Não sabe. Muitos deles vieram para a igreja porque a família toda é da igreja. Ele está lá na igreja. Mas nunca mostraram para ele. O pastor nunca pregou o evangelho para ele. O pai nunca pregou o evangelho. A mãe nunca pregou o evangelho. Outros vêm porque tem uma namoradinha, né? Se atraiu por alguém da igreja e vem. Tá aqui. Outros vão, aí são atraídos. Não, na igreja tal, tem um negócio lá que eles fazem uma programação que é muito boa e tal. Lá o negócio é jogado mesmo. Vamos para lá que é o nosso lugar. Eles não estão em busca do evangelho. Sabe por que eles estão em busca de outras coisas? Porque eles não sabem, eles não têm a convicção interna de que Jesus morreu por eles na cruz. O Espírito de Deus nunca convenceu essas pessoas do que realmente Jesus fez por elas. Uma coisa é você saber na sua mente, intelectualmente, que Jesus morreu. Outra coisa é a convicção no coração. Outra coisa é o Espírito de Deus falar no profundo da tua alma que Jesus morreu por ti. São duas coisas diferentes. O ímpio lá fora, ele sabe que Jesus morreu por ele. Mas por que ele não se converte? Porque ele não foi convencido no coração. Esse que é o negócio. E assim tem crentes dentro da igreja.
Estão dentro da igreja, mas nunca foram convencidos do que é realmente o evangelho. Foi por isso que Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, isso aí foi o Pai que te revelou. Se o Pai não te revelasse isso, ou seja, se o Pai não agisse no teu coração, não te revelasse isso, tu não conseguiria, Pedro, te convencer disso. Aleluia. Tu não conseguiria te abrir para essa revelação, Pedro. Os irmãos já entenderam o que é o fundamento da igreja? Amém? Quando a gente entende qual é o fundamento da igreja, a gente não vai atrás de outras coisas. Amém? A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que é a declaração de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é o evangelho, irmão. O evangelho se resume nessa frase: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai pregar para um ímpio? Pregue isso: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não pregue outra coisa. Fale sobre Jesus, sobre sua morte, o que ele fez na cruz e quem ele é. Por que muitas pessoas se convertem, supostamente se convertem e não ficam na igreja? Porque muitas vezes o que se apresenta para essas pessoas não é o evangelho. Não, vem para a igreja. Ah, minha igreja é um lugar bacana. Olha, minha igreja é um lugar bacana. Minha igreja tem gente bacana, gente legal. Meu dirigente é gente boa. Lá tem um lugar para ti. Olha, tu é solteiro? Olha, vai para a igreja que de repente tu casa lá. Lá tem uns jovens bonitas na minha igreja. Tem gente que... Eu já vi gente... Eu estou falando do que eu já vi, irmãos. E já vi gente pregando o evangelho assim. Isso não é o evangelho. Você está apresentando apenas a imagem da tua igreja. Você não está apresentando Jesus. Aí a pessoa vem, se converte, está na igreja e tal. Com um ano, mais ou menos, às vezes nem precisa ser um ano, 5 meses, a pessoa vai percebendo que a igreja não é daquele jeito como o irmão disse. Ele vai percebendo que as pessoas legais da igreja não são tão legais assim. Ele vai percebendo que o dirigente que o irmão disse que era legal, bate duro muito, prega duro demais, mexe com o pecado dele, e ele não acha isso bacana, tá? Com o tempo ele percebe que a igreja é apenas um local onde as pessoas se reúnem, não tem tanta programação assim para atrair as pessoas, e ele não se sente bem, ele fica decepcionado. Daqui a pouco ele vaza da igreja, ele some, porque ele não se converteu de verdade. Não foi o evangelho que foi apresentado para ele. Você vai pregar o evangelho, meu irmão, não minta. Diga o evangelho, fale o evangelho. Olha, Jesus morreu por ti porque tu era um pecador, tu estava condenado para o inferno. Se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno, tá? Então você precisa se arrepender do seu pecado. E Jesus morreu por ti, porque Ele te ama e não quer que você vá para o inferno, tá? Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, que se fez carne e morreu por ti na cruz do Calvário. Agora Ele quer que você se converta, para que a obra dEle possa ter poder sobre a tua vida. Isso é evangelho. Pronto, está pregado o evangelho. Se Ele quiser, Ele passa a ser um crente. Se Ele acreditar nisso que tu pregou, ele passa a ser igreja. Se ele não acreditar, ele continua condenado. Pronto. Não precisa muito enfeite. Ah, vem, porque na minha igreja não tem um lugarzinho lá para ti, não sei o quê. Irmão, te converte para tu não ir para o inferno. Isso é o evangelho. Isso. Se a gente pregar isso, meus irmãos, é por isso que hoje, irmãos, vou falar aqui, por que as igrejas hoje, por que as igrejas hoje estão tão diferentes das igrejas de 20 anos atrás? Antigamente, quase não havia escândalos na igreja. Quase não havia pecados na igreja. Quando alguém era disciplinado, meu Deus, fulano foi disciplinado, era um espanto, porque não era comum certas práticas na igreja. Por que hoje as igrejas estão cheias de pessoas carnais, cheias de pessoas mundanas? Porque essas pessoas não se converteram de verdade, meu irmão. Elas foram simplesmente atraídas para a igreja, mas como elas não ouviram o verdadeiro evangelho, a conversão delas não foi verdadeira. Então elas vêm para a igreja e continuam com a mesma bagagem, com as mesmas cargas, porque o Espírito de Deus nunca operou a conversão no coração dela. E por que nunca operou a conversão no coração dela? Porque ninguém nunca pregou o evangelho. Quer dar um recado para os irmãos aqui? Não atraia ninguém para a nossa igreja.
Viu? Não atraia ninguém para a nossa igreja. Não convide ninguém de outro ministério para vir congregar aqui. Não faça isso. Às vezes a gente está convidando peça ruim. Meus irmãos. Primeiro, que quando fulano começa a se espinhar com a igreja dele, já quer passar para outra, alguma coisa de errado tem. Não convide, irmão, não atraia. Você quer ganhar uma alma para Jesus? Não maqueie a nossa igreja. Não, nossa igreja tem um monte de gente imperfeito lá. Nosso dirigente prega pesado mesmo. Não maqueie, não enfeite a nossa igreja, não. Pregue o evangelho, é suficiente. Pregue o evangelho. Jesus morreu por ti na cruz do Calvário, porque você era um pecador condenado, assim como eu também era, mas ele manifestou o seu amor por mim e por você morrendo, e agora ele quer que você seja fiel a ele. Pronto. Aí se a pessoa tiver de se converter, Deus vai operar no coração dela, ela vai se converter, não vai ser uma pessoa trabalhosa na igreja, tá? Não vai ser uma pessoa trabalhosa na igreja, ela vai ser uma ajudadora na igreja, vai ser um bom crente, porque Deus operou conversão no coração dela, porque você apresentou o evangelho. Amém? É isso. A igreja está edificada sobre isso, sobre essa concepção, sobre esse ensinamento. Quando a igreja está edificada sobre obras, sobre guarda de dia, não, se não guardar tal dia, tu pode crer em Jesus, mas tu não guardar tal dia, tu está condenado. Isso não é igreja de verdade. Não é igreja de verdade. Tá? A verdadeira igreja de Deus, ela está edificada só sobre Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Além deste ensino apostólico, o Senhor Jesus é apresentado no Novo Testamento como sendo o sustentador pessoal da igreja. Ele é a pedra angular. 1 Pedro 2,4, nós vamos já ler, os irmãos podem ir abrindo aí. Mas no texto que nós lemos, em Mateus capítulo 16, Jesus diz assim: eu edificarei o que? A minha. Observe que Jesus não diz eu edificarei a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Faz questão de dizer que a igreja pertence a Ele. A igreja pertence a Jesus. Quando nós lemos 1 Pedro, vamos ler aí 1 Pedro 2, verso 4. Dois, 4 ao 6. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também a Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Além de a igreja estar firmada sobre o ensino dos apóstolos, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o próprio Senhor Jesus pessoalmente sustenta a sua igreja. Amém? O texto que nós acabamos de ler diz que diz que quem nessa pedra que é Jesus crer não será confundido. Diz também que ele é a pedra viva, no primeiro versículo: chegando-vos para ele, a pedra viva. Você já viram alguma pedra viva por aí? Não existe pedra viva. A biologia diz que a pedra é uma matéria inanimada, né? É uma matéria sólida. Então, a pedra é geralmente comparada a algo morto, algo frio, gélido, né? Mas Jesus é dito na palavra que ele é a pedra viva. Por que Jesus é a pedra viva? É porque a igreja recebe vida em Jesus. Amém, irmãos? A igreja é fortalecida em
Jesus. A igreja é corroborada pelo poder de Jesus. Então não há como a igreja subsistir sem Jesus, porque a igreja, além de ela crer nele, ele pessoalmente é o sustentador da igreja. Pedro disse que ele é a pedra de esquina, a pedra angular, para mostrar que a igreja está muito bem segura sobre Jesus. Que a igreja não pode cair se ela estiver segura em Jesus. Amém, amados? Amém. Quando nós lemos Mateus, lá diz que Jesus disse assim: olha, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. É interessante isso aqui, porque além de Jesus ser o fundamento da igreja, ele também é o construtor da igreja. Ele está dizendo assim: eu é que vou edificar a minha igreja, pessoalmente. E porque eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Qual é a importância desse ensino? Qual é a importância de nós termos isso em mente? A importância de que enquanto nós estivermos em Jesus, irmãos, não basta só acreditar na teoria de que Jesus morreu por nós, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não basta só acreditar na teoria. Nós também precisamos estar em Jesus firmados. Nós também precisamos estar na pessoa de Jesus. Porque enquanto nós estivermos em Jesus, na pedra viva, nós não seremos confundidos. Nós não seremos destruídos. Nós não seremos derribados. E para deixar isso claro, Jesus disse: olha, nem as portas do inferno vão prevalecer contra a minha igreja, porque é eu que vou edificar a minha igreja, é eu que vou guardar a minha igreja, é eu que vou sustentar a minha igreja. Irmão, vou fazer uma comparação aqui. Vocês sabem que além do ser humano, Deus também criou anjos. Desses anjos, uma terça parte caiu com Lúcifer, com Satanás. E para os irmãos terem uma ideia da grandiosidade, do poder desses demônios, a Bíblia diz que alguns Deus prendeu, porque se tivessem soltos, fariam uma destruição muito grande. Então os demônios são poderosíssimos, poderosíssimos. Os irmãos acham que se o diabo quisesse, se ele quisesse não, querer ele quer. Se o diabo pudesse, ele não já teria fulminado a igreja? Se o diabo quisesse, ele já teria destruído a igreja. Olha quanto tempo a igreja subsiste, 2000 anos. Em 2000 anos de igreja, se levantaram vários imperadores romanos para destruírem a igreja. Nero perseguiu os cristãos, porque na época de Nero inventaram um incêndio em Roma que queimou 10 bairros de Roma. E os únicos bairros que não foram queimados pelo incêndio eram os bairros que tinham mais crente. Os bairros não foram atingidos pelo incêndio. O que Nero disse? Olha, se não queimou os bairros dele, é porque eles que tocaram fogo. E aí Nero fez uma publicidade em cima disso, e o império inteiro começou a perseguir os cristãos, a matar os cristãos. Os cristãos eram arrastados em praça pública. Os cristãos, para vocês terem uma ideia do quanto este homem, esse imperador Nero, era cruel, ele pegava os crentes vivos, amarrava eles numa estaca, jogava combustível e tocava fogo neles vivos e deixava no jardim do palácio dele para iluminar o seu palácio. Enquanto ele passava no meio, os crentes gritavam, sendo queimados pelo fogo. Foi Nero quem crucificou Pedro de cabeça para baixo. Foi Nero quem decepou a cabeça do apóstolo Paulo.
Tudo isso uma tentativa do diabo parar a igreja, destruir a igreja. Quando a gente vem para os dias mais modernos, a União Soviética, que era composta pela Rússia e alguns países circunvizinhos, foram um dos maiores assassinos de cristãos em todo o mundo. Milhões de cristãos foram mortos, destruídos pelos regimes comunistas daquela época. Quando chega aqui em Cuba, quando Fidel Castro assumiu o regime de Cuba, e diga-se de passagem, um regime, um governo de esquerda, assumiu lá, a primeira coisa que ele fez foi matar todos os pastores e os padres. E o que era isso? Isso aqui, uma influência diabólica sobre os governos para pararem a igreja, para destruírem a igreja, para amortecerem a caminhada da igreja. Agora deixa eu dizer para vocês, todos esses impérios caíram por terra, todas essas pessoas, esses maus governos foram destruídos, mas a igreja de Deus permaneceu de pé. O diabo não pode ir contra esta igreja, porque nós estamos seguros em Jesus. Estamos seguros em Jesus. Estamos seguros em Jesus. Ei, meu irmão, enquanto você estiver em Jesus, enquanto o teu coração estiver em Jesus, o diabo não pode fazer nada contra a tua vida. A Bíblia diz: quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Não lhe toca, não lhe toca. Permaneça em Jesus. Não basta você somente saber descrever o que eu estou pregando aqui. Não basta somente você ter no seu coração ou na sua mente gravado o que foi pregado aqui. Você precisa viver Jesus. Você precisa estar em Jesus. Você precisa deixar Jesus assumir o controle da tua vida. Você precisa deixar Jesus sustentar a tua vida e o teu coração. É isso. Jesus sustenta a igreja. Foi por isso que ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Foi por isso que Pedro disse: quem nele crê não será confundido. Aleluia. Paulo disse: quem poderá nos separar do grande amor de Deus? E ele vai elencar lá várias situações que poderiam humanamente nos separar de Deus. Vai dizer: olha, a nudez, a fome, a peste, né? Ele vai falar o medo. Aí ele chega, ele fala: a morte poderá nos separar do grande amor de Deus. Aí ele fala: os principados, as potestades, a altura, a profundidade, ou qualquer outra criatura, nada pode nos separar do grande amor de Deus. Jesus é o sustentador da tua salvação, irmão. Quem sustenta a tua salvação é Jesus. Não sei se vocês já passaram por isso, mas há situações em que o crente está tão fraquinho. Tem tempo que a nossa fé está tão fraca, e que a gente está tão propício, o nosso coração está tão propício ao pecado. E quando a gente está quase caindo, aí Jesus vem e nos levanta de novo. Meu irmão, se depender de você, se a tua salvação depender de você, tu perece, tu cai, tu te corrompe, tu peca, tu te desvia. Mas quem é que mantém aceso no teu coração essa chama? É Jesus. É Ele que sustenta a tua salvação. É Ele que não deixa você se perder. Olha, quantas pessoas morreram, né? E tem gente que se converteu depois da Covid e não morreu. Jesus preservou a vida para se converter depois. Quantas vezes você não já foi perto da morte e Jesus não deixou? Porque Ele te sustentou até aqui. Diga comigo: Jesus é a base da igreja. Enquanto nós estivermos em Jesus, irmão, enquanto nós tiver Jesus como a nossa prioridade, a igreja não se acabará, não se fechará. Qual é o problema de manter pessoas na igreja por causa de atrações? Qual que é o problema de manter pessoas na igreja por causa de atrações? O problema é que se você mantém pessoas na igreja por causa de atração,
um dia essas atrações se tornarão enjoadas. Porque quanto mais você consome algo, mais você se enjoa daquilo, não é? Um dia, nem sempre a gente vai conseguir manter as atrações. E quando não tiver mais atrações, o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão para outro lugar que oferece atrações melhores, é o mercado. Se você mantém pessoas na igreja atraídas por atrações, quando surgir uma igreja no canto, que for mais atraente, que tiver mais always, as pessoas vão para lá, porque elas estão em busca de atração. Mas se você prega o evangelho na sua igreja, pode ter pouca gente lá, mas que estão lá são verdadeiros crentes, porque foram atraídos pelo evangelho. O que adianta um pastor, um líder de uma igreja hoje ter uma igreja lotada? Às vezes é um salãozão, um galpãozão cheio de gente. O que adianta hoje a igreja estar cheia de gente? E quando o pastor chegar no céu, ter só 3 peladinhos com ele? Meu filho, cadê aquele mundaréu de gente que congregava contigo? Ei, Senhor, não quiseram vir. Não quiseram vir, não. Você é o culpado, porque você atraiu pessoas para a igreja e não se preocupou em pregar o evangelho para elas. Aqui é um mundaréu de gente, mas eu quero ver na hora de subir. Que adianta ter um mundaréu de gente na igreja enganadas, sem conhecer o verdadeiro evangelho, sem conhecer o caminho estreito. Jesus disse que o que leva para o céu é o caminho estreito. E o que é o caminho estreito? É o verdadeiro evangelho. O caminho largo é aquele que tem muita coisa. Tu entra com toda a tua bagagem, tem muitas vantagens para você, tem muitas atrações. O caminho estreito é apenas o evangelho, é coisa simples. Então, meu amado, sabe por que você está de pé? Porque Jesus é o teu sustentador. E o texto de Pedro que nós lemos diz assim, para nós encerrarmos. Diz: chegai-vos para ele, a pedra viva. Chegai-vos para ele, a pedra viva. E o interessante é que Pedro está falando para crentes. Mas ele está dizendo, é necessário que vocês, mesmo depois de crente, se cheguem para ele. Amém, irmãos? Deixa eu encontrar aqui. É 1 Pedro 2,4. Aqui. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e o sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Chegai-vos para ele. Mesmo depois de crente, é necessário a gente se chegar. Não, já estou crente, já sou salvo, ok, agora eu vou ficar aqui só assistindo o culto. É preciso que cada dia o crente se chegue mais perto de Jesus. Porque a vida espiritual do crente é como o fogo de uma vela. Ela vai, você acende, no começo é aquela chama, né? Mas depois ela vai se apagando. Mas você não pode ser uma vela. Olhe para o seu irmão aí, diga assim, você não foi chamado para ser uma vela. Você foi chamado para ser uma candeia. Irmão Fabrício, que nome é esse? Uma vela, a vela depois que termina lá, não sei como é que chama, é sebo que chama, né? Depois que termina o sebo, não tem mais jeito. Mas a candeia, a lamparina, não. A lamparina, depois que termina o querosene, tu bota mais um pouquinho e o fogo aumenta. Vai terminando, tu vai botar mais um pouquinho e o fogo vai aumentando. Assim que deve ser a vida do crente. Não pode ser uma vela, que é só um momento, depois se acaba. Não, irmão. Nós temos que a cada dia nos aproximar de Deus, para que Ele, que é a pedra viva, também nos fortaleça e nós possamos ficar cada dia mais vivos, mais fortes em sua presença, mais cheios da sua graça, e possamos exercer o nosso ministério, os nossos dons na sua presença. Foi para isso que Deus nos chamou. Você não pode ser uma vela, você tem que ser uma candeia.
que tenha possibilidade de colocar azeite, de reservar azeite, querosene, né, nessa candeia. Se nós não nos chegarmos para Cristo, observe que Ele é o nosso sustentador, Ele é a pedra para a qual nós temos que nos chegar. Ele é o nosso sustentador, mas nós temos que nos chegar para Ele. Não, Deus é meu sustentador, então eu vou me largar aqui, seja o que Deus quiser. Jesus é o meu sustentador, então eu sei que eu não vou me desviar, porque Jesus está me guardando, está me sustentando. Aí ele não se preocupa em se chegar para Jesus. Ele não se preocupa em se aprofundar mais em Jesus. O que vai acontecer com esse irmão? Cair. Às vezes não se desvia, mas fica na igreja, aquele crente apático, sem vida, sem fogo, sem ânimo, sem energia. Tá, meus irmãos? Deus quer nos avivar. Amém? Meus amados, vamos agradecer ao Senhor nesta noite.